Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. E hoje, então, o nosso tema é a segunda parte, que estamos falando, então, do trono de Deus. E hoje, o trono de Deus é lugar de adoração. E o nosso texto, pastor? Olá, graça e paz. Nosso texto está em Apocalipse, no mesmo capítulo da semana passada, capítulo 4, mais os versos de 5 a 11. Vamos, então, à leitura. Diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Amém. Então nós vimos aí, porque essa é uma sequência, né? O mesmo capítulo. Então nós vimos a questão exatamente do trono de Deus na vez passada, vimos que João ali visualizou uma porta aberta no céu e, estando em espírito, viu diante de si o trono de Deus, disse que havia um assentado no trono, falou também que percebeu por trás dele um arco-íris, semelhante a esmeralda, a semelhança daquele que estava sentado era como a pedra de jaspe, a pedra de sardônio. Nós vimos todos aí o simbolismo, né, que ele pôde expressar. Ele falou também dos 24 anciãos que estão ali ao redor do trono, que tem as vestes brancas, coroa de ouro. Vimos toda essa questão. Então traga, né, na mente essa questão, porque nós vamos dar continuidade. E aí então, agora, a partir do versículo 5, diz que ele também viu relâmpagos, vozes e trovões. O que simboliza isso, né? Então, pastor, antes da questão do relâmpago, trovão, ele visualizou o arco-íris, que simboliza, então, o Deus de aliança, um Deus pessoal, um Deus de graça e de misericórdia. Então, ele não viu o relâmpago, o trovão, as vozes e depois o arco-íris. Ele viu primeiro o arco-íris, que então é uma questão muito forte quando simboliza que antes da ira e do juízo de Deus, que o trovão, vozes, relâmpagos, vai simbolizar então a ira de Deus e o juízo de Deus, que virá, né, sobre a terra. Mas ele vê primeiro o arco-íris, simbolizando que antes do juízo e da ira, antes da tempestade, né?
antes da tempestade. O pessoal me diz assim, depois da tempestade vem a bonança, com Deus é antes da tempestade tem a bonança, né? Que é quando então está disponível a todas as pessoas a graça, a misericórdia do Senhor. É um Deus de aliança que tem prazer em se revelar, tem aliança comigo e com você e para todos os povos, raças, línguas e nações, e quem quiser ir receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Amém. Bendito seja Deus. Mas para quem despreza tudo isso, pastor, vai enfrentar a ira de Deus e o juízo de Deus, né? O juízo virá, né, pastor? O juízo virá, não tem como, ele está mesmo presente, né? E quando a pessoa estiver diante desse trono, ela sabe que vai ter que enfrentar. Então nós vimos, isso é muito lindo, depois que ele relata a questão do trovão, ele diz que viu 7 tochas de fogo. Né? Que imagem, pastor, que a gente visualiza assim quando João vai relatando, né? Então, o número 7, nós já vimos que em Apocalipse simboliza a totalidade. Aqui nesse momento, então, ele fala que é os 7 Espíritos de Deus. Essas 7 tochas são os 7 Espíritos de Deus. Exatamente, que estão diante do trono. Então agora você percebe o Espírito Santo, já não tem mais a aparência corpórea de uma pomba, como muitas pessoas até hoje, quando vão falar do Espírito Santo, tem a imagem, né, da pomba e tudo, mas aquele poder que revestiu a igreja em Atos dos Apóstolos já veio como fogo, né? E então a revelação do Cristo glorificado traz o Espírito Santo como fogo, que simboliza agora um instrumento de batalha e vitória completa para a glória de Deus. E aí nós vimos, onde fala dos 7 Espíritos de Deus, né? Fala em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, que lá Isaías vai falar que veio sobre o rebento, né? Sobre o renovo, a raiz de Jessé. Ele vai falar falando de Jesus Cristo, e ele diz que então veio sobre ele os 7 Espíritos de Deus, e ele diz: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Amém. Então os 7 Espíritos de Deus é exatamente a manifestação do poder do Espírito de Deus. São as formas como o Espírito de Deus opera, o Espírito Santo, né, opera no mundo, em nós e através de nós. Amém. E aí, pastor, é importante ressaltar que esse total poder que veio sobre a vida de Jesus Cristo é o mesmo poder que virá na plenitude sobre a igreja. Amém. No tempo, então, da grande tribulação. Nós seremos revestidos desse poder completo, né, pastor? Completamente. Assim como o anticristo vai se levantar e Satanás vai dar ao anticristo o poder dele, né? E ele vai se levantar um ser inteligentíssimo, com tantas estratégias que o mundo vai, onde estava esse homem, porque não reinou antes, né? Vai enganar até escolhidos, amados. Então, assim como Satanás vai dar o poder ao anticristo, também o Senhor dará o total poder do seu Espírito Santo sobre a igreja. Aleluia. E nós teremos o poder para atravessar tudo que for necessário e resistir o anticristo para a glória do nome do Senhor. Até o dia perfeito. Amém? E ele disse também, pastor, que viu ali como semelhante a um mar de vidro, né? Semelhante ao cristal. E aí então nós falamos sobre a questão da santidade plena, transparência, assim como Jesus Cristo nos ensinou a ser, aqui trata do Filho, né, de Jesus Cristo. Ele nos ensinou a ser transparentes, homens e mulheres que não há segredo. O apóstolo Paulo discerniu muito bem isso quando ele disse: vocês são uma carta aberta ao mundo. O mundo vai ler o evangelho através da sua vida. Amém. O mundo vai ler sobre Deus através do que você viver, né? Então uma vida límpida, um ser humano límpido, transparente, não há segredo nenhum, né? Não há nada que eu precise esconder, mas tudo isso está referindo-se à vida que Jesus Cristo veio e ensinou para nós, andando nessa terra conosco, né? O mar de vidro. E aí então ele disse: vi também 4 seres viventes, né? E aí a igreja fica naquela expectativa: quem serão esses 4 seres viventes? Que ser estranho, né? Que seres estranhos, como é isso, né? Aparência de leão, de águia, de boi, de homem.
Isso. Olho por dentro, olho por fora. Então, a forma que João encontrou para expressar o que ele via, né? Então, ali a gente percebe, e aí eu não vou falar das outras teses, mas vou falar da tese que nós vimos então na pregação, né? Conforme eu tive um discernimento no meu espírito também, e pelo fato deles terem seis asas, então eu me reportei rapidamente, o Espírito Santo me lembrou rapidamente do texto em Isaías. A experiência que Isaías teve, né, pastora? Isaías viu o quê, pastor? Viu um anjo, né? Viu os céus abertos, né? Que ele fala lá. E serafins, né? Ele viu o trono também. O trono também, é verdade. Ele viu o trono e ele disse que o Senhor estava centrado no trono, né? E toda a terra estava cheia da sua glória. E aí ele viu os anjos. Ele denominou serafins, né? E ele falou então que eles tinham 6 asas. Então logo nós vimos que esses são seres angelicais, são anjos. E quando fala de leão, boi, homem, águia, ele está falando exatamente de força, serviço, né? Obediência no serviço, rapidez, inteligência, precisão, os olhos, muitos olhos, não é que tinham olho para todo lado, mas ele está dizendo que eles tinham um pleno conhecimento, agilidade, esperteza. Então tudo isso são características dos anjos, né? Os anjos foram criados por Deus e eles são dotados de tudo isso, pastor. Portanto, havia ali serafins, querubins, né, que estavam ali diante do trono. E esses anjos declaram sem cansar, dia e noite. Dia e noite. O que eles declaram, pastor? Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus eles vão declarar a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. Amém. Portanto, eles vão dizer santo, 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 né? Quando falamos santo uma vez, nós estamos definindo. Olha para uma coisa e diz, eu defino isso como isso. Ele define como santo. 2 vezes, quando ele fala, ele está enfatizando santo, santo. Quando ele diz 3 vezes, ele está dizendo absolutamente santo. Ele é pleno de santidade. Amém. Totalmente santo, né? Ainda tem pessoas que estão tão desalinhadas e diz que vão reinar com o Senhor. O trono do Senhor é um local de santidade absoluta, né? Bendito seja Deus por isso. É a onipotência, quando ele diz, ele é todo poderoso, né? Então, nesse tempo, amado, ele tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Nesse tempo, a igreja precisava dessa revelação, pastor, para saber e entender, compreender que o nosso Deus, que reina e que governa, tem todo o poder sobre todas as coisas, né? E a eternidade de Deus, quando ele diz aquele que era, que é e que há de vir. Então, olhando para tudo hoje, pensamos onde estão os reinos que esmagaram a igreja, né, pelos séculos dos séculos aí. E aí entra Egito, Persa, a grande Babilônia, né? Grandes impérios que surgiram, né, pastor? Grandes impérios, imperadores que se titularam Deus e Senhor. Onde estão? Não se acha mais. Mas se você perguntar onde está a igreja, aleluia, bendito seja o Senhor. Estamos aqui, subsistindo e subsistiremos para sempre pelos séculos dos séculos. O nosso Deus é eterno e nós estamos dentro dessa vida da eternidade. E louvado seja o Senhor. Confirmando a palavra de Jesus, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Aleluia. Aleluia. E diz então que quando esses seres viventes derem glória ao Senhor, a igreja, que são ali os 24 anciãos, se prostram reconhecendo, não somos dignos de te adorar, Senhor, não somos dignos de estar diante desse trono. É muito favor de Deus sobre nós, há muita graça sobre isso, é um presente imerecido. Aleluia. Só de existir todos os meus dias é porque o Senhor me deu, porque o Senhor quis assim, pela tua vontade, né? E aí, bendito seja Deus, quando então lhes lança coroa aos pés do Senhor, está dizendo, eu não preciso de recompensa, eu não mereço recompensa, se rende, se humilha. Depositam as suas coroas diante do trono, coisa mais linda. Dizendo ao Senhor, a minha recompensa já é essa, amém, é ver a tua glória e saber que estou incluído nela. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, meus queridos, pastor. Amém. Que nós possamos com essa palavra refletir com a família, que realmente possamos entender que o Senhor está no controle, que Ele vê tudo. Todo esse simbolismo que está aqui é para mostrar a plenitude de Deus, né, pastor? Aleluia. A glória poderosa que nós devemos declarar o tempo todo, estar de olho no trono. Santo, santo, santo. Amém. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar então nesse momento. Pai, obrigado por essa palavra oportuna de hoje.
Nós louvamos o Teu nome por esse momento. Pedimos, Pai, que essa palavra possa falar, ministrar, as pessoas possam ser edificadas por essa palavra, nos seus lares, com as suas famílias. Cada pessoa que está nos ouvindo, nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e agradecemos por esse momento. Amém. E amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. É muito Deus bom abençoe. estar com você. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.